50 ou 100 anos atrás, não era muito fácil as pessoas ocuparem o seu tempo. Eu penso que as pessoas até se queixavam de não ter muito para fazer, muitas formas de se divertir. Então, nos primeiros séculos, naturalmente, seria muito, mas muito diferente. Hoje não falta onde se gastar o nosso tempo. De tal modo que nós ouvimos frequentemente as pessoas dizerem que não têm tempo para nada. Há falta de tempo. Mas a verdade é que, já dizia Salomão, tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não podemos negar esta verdade. Não podemos negar esta realidade. Apesar das pessoas dizerem que não têm tempo para nada, de andarem a correr de um lado para o outro, há tempo para tudo. Às vezes o que nós não sabemos é gerir o tempo que temos. Nós, como cristãos, devemos saber gerir o nosso tempo, saber ocupá-lo da melhor maneira possível. Como ocupamos o nosso tempo livre é muito importante, irmãos, porque nem tudo que nos ocupa, que enche o nosso pensamento, pode ser conveniente ou aconselhável para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Temos que saber escolher como ocupar o nosso tempo. Porque há coisas que não são convenientes, nas quais nós ocupamos, por vezes, parte ou grande parte do nosso tempo. E a nossa vida e o nosso tempo, na verdade, nem são nossos. Pertencem a Deus. E temos que ter um tempo para Deus em cada dia de vida que Ele nos concede. Nós somos exortados pelas Escrituras a ser sábios, a saber discernir o que nos convém e a rejeitar aquilo que é inconveniente. Para isso nós temos necessidade de um poder interior capaz de guardar os nossos corações, porque por nós mesmos a verdade é que não somos capazes. Precisamos de um poder que nos ajude, que nos fortaleça, para que não sejamos contaminados pela poluição nociva e doentia que nos rodeia nas suas mais diversas formas. Há uma poluição no aspecto da literatura, no aspecto da cultura, no aspecto das manifestações, no aspecto da televisão, em muitos aspectos, em muitas coisas que nos rodeiam, há uma poluição que afeta ou pode afetar as nossas mentes. Paulo revela-nos que necessitamos realmente dessa força e que essa força que nos ajuda a combater essa poluição da mente e do espírito é a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, diz Paulo, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Precisamos de encher a nossa vida. Precisamos de encher o mais profundo do nosso ser com esta paz de Deus, para que realmente nós possamos ter pensamentos positivos, puros e santos. São muitas as coisas, irmãos, e variados os meios que servem para poluir as mentes, enfraquecer o espírito, causar dependência e até um certo comportamento doentio. Temos que ter cuidado como cristãos. Filmes ou revistas eróticos ou pornográficos não nos convém. Determinado tipo de leitura tendenciosa, filosófica, humanista e ateísta não nos convém. Programas televisivos que instigam à violência
ao oculto, à feitiçaria, à adivinhação, não convém ao cristão. Determinados tipos de música que apelam à violência ou à negação de Deus, convém? Não. Certos grupos musicais que promovem o fanatismo, cultos demoníacos ou rituais estranhos, não nos convém. Programas televisivos que provocam habituação e consomem uma grande parte do nosso tempo, também não é conveniente para o cristão. E certos jogos de computador ou máquinas virtuais que viciam e causam violentas alucinações, tendências para o crime, para o roubo, não são convenientes. Eu creio que todos nós tomamos conhecimento de uma notícia muito recente de um jovem de 15 anos que esfaqueou um funcionário da escola onde ele andava. Digo andava porque já não anda, está internado, portanto, para um centro psiquiátrico ou coisa assim. Esfaqueou um funcionário da escola e 2 colegas. Na mochila dele tinha, salvo eu, 2 frascos com álcool e mais 2 facas. Notem, tinha 15 anos, tem 15 anos só. Agora, mais recentemente, a polícia encontrou uma carta ou um papel que ele tinha escrito com todo o plano de ataque, porque a intenção dele era matar 60 pessoas. Isto escreveu ele no plano que ele tinha: matar 60 pessoas. Agora, as autoridades pensam que ele está mentalmente perturbado, que há qualquer coisa ali que não está a funcionar bem. E ele acaba por dizer que se inspirou nos ataques que ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos da América. Mas não é só isso. Há muito jovem, e jovem já adulto, viciado em jogos de violência, de combate. Eu tenho que matar, eu tenho que destruir, eu tenho que vencer, eu tenho que ser o herói. Cuidado, pais, com o que os vossos filhos veem na televisão, com os jogos que eles praticam, porque isso perturba a mente e acaba por afetar o seu comportamento e, quem sabe, chegar a situações como a deste jovem. Cuidado, não deixemos os nossos filhos muito tempo diante dos jogos, diante de programas, diante da televisão, sem ver o que eles estão a fazer, o que eles estão a ver, o que é que eles estão a jogar. Estejamos atentos ao comportamento deles. Como cristãos, como pais cristãos, como jovens cristãos, temos de ter atenção a estas coisas, porque são muitas as coisas e os meios que nos podem afetar, pelo que devemos ser cuidadosos na escolha daquilo em que ocupamos o nosso tempo, porque pode transtornar a nossa mente, dificultar a nossa vida e, muito especial, irmãos, pode afetar a nossa relação com Deus. Há coisas que podem afetar a nossa relação com Deus. E o mundo está cheio. Nós estamos rodeados de coisas que afetam a relação de uma pessoa com Deus. Temos de ter muito cuidado. Vivemos num mundo muito difícil. Vivemos num mundo que, na verdade, procura destruir toda a ideia da existência de Deus, toda a ideia de um Criador, toda a ideia de um Pai Celestial, toda a ideia de um céu, de um inferno, toda a ideia que se relaciona com o espiritual. Vivemos num mundo muito difícil.
podemos combater esta poluição com a qual nos temos que enfrentar cada dia? Imaginemos que Paulo, o apóstolo Paulo, está a viver nesta época em que nós nos encontramos. O que diria o apóstolo sobre como nós, cristãos, deveríamos ocupar o nosso tempo livre? O que diria Paulo? Eu, pessoalmente, penso que não diria nada diferente daquilo que ele escreveu no primeiro século. Eu penso que ele não alteraria uma só palavra, porque o que ele escreveu é totalmente suficiente para nos ajudar a combater esta poluição que afeta a mente das pessoas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, podemos ler o seguinte. Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, notem bem cada palavra, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o versículo 7, que eu deixei para o fim, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Notem o que diz o apóstolo Paulo. Notem o que é que Paulo diz que deve ocupar o nosso coração, que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo o que é verdadeiro. Ou seja, o que é oposto àquilo que é irreal, que é ilusório, sem substância. E nós sabemos que muita gente hoje vive na ilusão. Vive na ilusão. Vive nas coisas que na verdade não são reais. São virtuais. E tem isso como algo que faz parte da sua própria vida. Paulo diz tudo o que é honesto, ou seja, o que é moralmente bom. Tudo o que é justo, reto, certo, íntegro. Tudo o que é puro, pensamentos sábios, e nada de inveja amargurada, sentimentos facciosos, de murmurações, nada disso. Tudo o que é amável, agradável, atraente, bonito, tudo o que é de boa fama, ou seja, boa reputação, sem calúnias, sem maledicência, sem difamação, sem mexericos, etc. Se há virtude, diz Paulo, ou seja, se há excelência, se há bondade moral, ética, louvor, que merece recomendação, elogio dos homens e muito especialmente a aprovação de Deus. Em tudo isto, diz Paulo, pensai. E se pensarmos nestas coisas e lutamos por encher a nossa vida com estas coisas, dificilmente outras coisas negativas, outras coisas que não são apropriadas, outras coisas que poluem e destroem a espiritualidade da pessoa, outras coisas que não agradam a Deus, não terão espaço para ocupar a nossa mente. É da física e todos nós sabemos. Um espaço ocupado por um corpo não pode ser ocupado por outro corpo. Não é verdade? Um espaço. Este espaço aqui ocupado por esta Bíblia não pode ser ocupado por outro corpo. O máximo que podemos fazer é colocar outro corpo em cima deste. Mas este é quem está a ocupar este espaço. Da mesma maneira, se ocuparmos os nossos corações, a nossa mente, com estas coisas que nos fala Paulo, não poderão outras coisas encher o nosso ser. Somos exortados a meditar nos atos, nos propósitos, nos princípios e qualidades que com certeza seriam aprovados e louvados pelo mais honrado tribunal dos homens e, naturalmente, seríamos aprovados diante do trono de Deus. Nada nos pode condenar se estas coisas enchem o nosso coração e as praticamos no nosso dia a dia. Ninguém nos pode condenar. Nisto pensai. E porquê?
Porque o cristão deve ser conhecido pelo seu vocabulário, pelas suas ideias elevadas. As palavras do cristão têm que ser diferentes. E a pessoa com quem falamos tem que notar que nós somos diferentes. As nossas atitudes, a nossa maneira de falar com os outros, a nossa maneira de intervir naquilo que se nos apresenta, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros tem que ser diferente. E a coisa que logo nos pode realmente denunciar é a palavra. Aquilo que sai da nossa boca. Porque Jesus diz que a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Logo, se o nosso coração está cheio de tudo que é verdadeiro, de tudo que é honesto, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é mau, de tudo que é de boa fama, se há virtude nisso, em tudo isso em que há virtude, se o coração está cheio destas coisas, a boca vai falar de quê? Destas coisas. E as pessoas vão se aperceber que nós somos diferentes. E talvez possam ver até Cristo refletido em nossos rostos. Somos exortados a buscar as coisas do alto e não as que são da terra, enchendo os nossos corações com sabedoria, com amor, com bondade, com esperança, com confiança e com muita fé. E então a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, para que não pequemos nem contra o nosso próximo, nem contra Deus. Não é isso que nós queremos, irmãos? Não pecar contra o nosso próximo, não ofender o nosso próximo, o nosso semelhante, e muito menos ofender Deus. Mas se ofendemos o nosso próximo, já estamos a ofender Deus. Como é que nós estamos a conduzir esta batalha contra a poluição que afeta o mundo e poderá afetar a nossa mente se não tivermos cuidado? Somos suficientemente sábios para combater esta poluição que nos rodeia? Sabemos como a evitar? Como ocupar os nossos tempos livres? Como e com que encher o nosso coração? Buscamos sempre as coisas que são de cima ou nos deixamos invadir por tudo quanto é terreno? A oração, a leitura e a meditação da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos e muito especialmente a comunhão com Jesus, são práticas que nos darão poder para vencermos esta batalha, limpando a nossa mente de tudo que corrompe a alma e enfraquece o espírito. Não deixemos de ler a palavra de Deus, não deixemos de orar, não deixemos de ter comunhões com os outros, não deixemos de nos exortar uns aos outros, não deixemos, irmãos, que o diabo seja vencedor nesta batalha. Porque é uma batalha que temos de travar e que a vamos travar até ao dia em que nos encontrarmos com Cristo nos céus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades, batalha, luta, mas eu venci o mundo, diz Jesus, e nós o venceremos também, porque com Cristo somos mais do que vitoriosos. Se estamos nesta batalha e temos a paz de Deus em nossos corações, então podemos dizer que Deus está connosco. E se Deus é connosco, nós vamos vencer. Gostaria de terminar, irmãos, com uma passagem de Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, versículo 27, que diz assim: não, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e guardar-se isento da corrupção do mundo. E guardar-se isento da corrupção do mundo. Sozinhos não podemos. Por nós próprios não podemos. Mas com o Espírito de Deus em nossos corações, com a paz de Cristo em nossos corações, com Deus em nossas vidas e confiando plenamente nele, seremos mais vencedores. A batalha será ganha. Nós ganharemos esta batalha. E se a ganharmos, porque nós temos ganhar, e se a ganharmos, estaremos com Cristo para todo sempre, para toda a eternidade, junto ao Pai, junto a Deus. Ali, nesse lugar que Cristo preparou. Que Deus abençoe a força, a coragem, a confiança de que somos vencedores, irmãos, e mostremos ao mundo que somos, na verdade, filhos